The coronavirus pandemic has transformed everything we thought we knew. Social distancing, shelter in place, stores and restaurants closures changed the way people are living all around the world. This isolation plus a disrupted routine caused by quarantine can affect people's mental health, developing or increasing some illnesses as anxiety, depression, or obsessive compulsive disorder, for example. The World Health Organization estimates that 1 in each 5 people would be affected by some psychological disorder. So, how can this pandemic affect us, and what could we do to go through this situation healthy and safe? O vírus e essa situação de quarentena pode afetar a saúde mental das pessoas, uma vez que elas estavam com uma tendência de hábito, de liberdade, de várias atividades sendo feitas. Cada pessoa estava com uma rotina, uma velocidade de vida, uma velocidade de mente, né? Então, muito além do medo de adoecer e do medo de que algo aconteça com os familiares ou com os amigos, a gente já tem o primeiro momento de dano na saúde mental das pessoas quando elas são privadas disso que elas estavam habituadas, que é a liberdade de ir e vir, que é a possibilidade de sair, trabalhar, de não fazer nada, não fazer nada na rua. Fora todo o entorno que existe dos prejuízos profissionais, financeiros, né, materiais e etc, que tem envolvido. Isso também é foco de muito sofrimento, né? Porque existe um projeto de vida envolvido, existe um investimento de muitos anos, existem muitas coisas envolvidas, existe uma responsabilidade com a sua família e com a família de outras pessoas. Aí começam os transtornos mentais de fato. Eles vão piorando. Quem já tem algum transtorno pode entrar numa crise de ansiedade, um transtorno de pânico. Quem tem uma tendência mais a um estado depressivo, melancólico, vai se isolando, ficando no cantinho. Que o que acontece também toda situação de crise, ela pede que a gente foque nas nossas habilidades. O que a gente está vivendo é uma situação de crise, né? Então, na situação de crise, a gente precisa ponderar quais são as habilidades e quais são as limitações que a gente tem, entende? O que acontece devido à situação ser vista como uma ameaça, devido à situação ser sentida, gerar um sentimento de paralisação, em vez de eu olhar para as minhas habilidades, eu fico olhando para as minhas limitações. O que acontece quando está gerada a questão de afetar, a saúde mental está muito afetada, é porque a pessoa está circulando nas limitações dela, entende? E aí essas limitações supervalorizam o problema e desvalorizam a tua potencialidade, a tua capacidade de enfrentar aquela situação, porque tu tá pequeno e o problema tá grande. Se a gente olhar pela perspectiva do transtorno psiquiátrico, mais transtornos vão ser diagnosticados, mais pessoas estão sofrendo. Só que se a gente olhar da perspectiva humanística, não pelo nome de doença ou de transtorno, está todo mundo sofrendo, está todo mundo transtornado com tudo isso. E isso vai transbordar na relação da pessoa consigo mesmo, com a própria saúde, com a alimentação, na relação da pessoa com aqueles ao redor da casa, na relação da pessoa com aqueles que elas atualmente só está vendo à distância. Então, quando eu paro e penso quais são os transtornos mais comuns que vão ocorrer com essa crise, eu acredito que o melhor caminho para pensar nisso é quais os transtornos mais comuns atuais. São os transtornos de ansiedade. E aí, dentro dessa crise, os transtornos de ansiedade eles vão direcionar para qual o medo, qual o risco, como se cuidar, né? Então, os transtornos, por exemplo, ansiosos, eles vão estar atrelados a um medo de adoecer. E aí, esse medo de adoecer pode fazer com que a pessoa tome mais banho, tome muito mais banho, ou que a pessoa ela entre num estado obsessivo compulsivo com limpezas, ou com as roupas, ou com as pessoas ao redor, né? Uma pessoa pode pensar
se precisa de ajuda a partir do momento que ela vê que o sofrimento dela está atrapalhando as atividades de vida diária. Então, quando isso interfere no teu sono, começa a afetar teu sono, afetar tua alimentação, tudo afetar é para mais ou para menos, certo? Você percebe que você está muito mais sonolento ou que você está tendo insônia, entende? Quando você está comendo demais ou comendo de menos, você está chorando demais ou chorando de menos, você está muito impaciente, muito irritado, né? Muito agressivo, entende? Eu vou lhe dizer que os tratamentos principais hoje em dia, eles são a psicoterapia, a farmacoterapia, são os medicamentos, e tratamentos associados caem muito bem, como mindfulness, como yoga, como mudança de determinados hábitos de vida, como atividade física, arte-terapia, né? Então, o tratamento ele precisa ser individualizado. Entretanto, a farmacoterapia e a psicoterapia são fundamentais, eles são muito importantes. Agora, para além do transtorno e de precisar de um psicólogo ou de um psiquiatra, há aquele nível de sofrimento onde, se a gente se cuidasse, ele cessaria. Se a gente se cuidasse, ele passaria de maneira mais leve. Então, para esse nível de sofrimento, eu acredito que mudanças nos hábitos de vida, mudanças e como a gente tem se relacionado com o dia a dia, consigo mesmo, procurar atividade física, yoga, meditação, mindfulness, procurar a própria espiritualidade da pessoa, caso ela tenha conexão com uma espiritualidade, entrar em contato com os amigos, cozinhar, ressignificar o dia a dia. Eu acredito que isso pode diminuir muito o risco de adoecimento da pessoa.